Olá, seja muito bem-vindo ao Controle Estoico. Meu nome é Otton Sá e nós estamos trabalhando reflexões, lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver, baseado na filosofia estoica e neste livrinho chamado Diário Estoico. Então, hoje nós vamos para a reflexão de número 31 de 365. E hoje é um dia especial, fica comigo porque hoje é o último dia de janeiro. Estamos encerrando aí o primeiro mês do ano, dia 31 do ano, estamos encerrando, portanto, este primeiro mês. E espero, né? Espero aí, né, que tenha sido um bom mês para você, ok? E se você não está fazendo, né, essa reflexão segundo os dias do ano, então seja muito bem-vindo, porque hoje nós estamos encerrando, né, o primeiro ciclo de reflexões. Nós estamos encerrando aí, né, esse ciclo de 31 reflexões, em que nós trabalhamos do dia 1 a hoje, o dia 31. O foco foi o que está sob o nosso controle, né? Então, janeiro, ou nesse primeiro período, né, de 31 dias, nós trabalhamos a questão da clareza, né? Discernir, né? Clareza, ter a clareza. O que está sob o nosso controle? Então, falamos muito sobre isso, né? Está na própria estrutura do livro que nós estamos trabalhando, e hoje nós estamos encerrando, portanto, este este ciclo, né? E o título da meditação de hoje é Filosofia como um remédio para a alma. E mais uma vez, nós iremos ler a meditação de Marco Aurélio, que diz o seguinte: Não retornes à filosofia como um capataz, mas como os pacientes que buscam alívio num tratamento para os olhos inflamados, ou em um curativo para uma queimadura, ou em um unguento. Encarando-a dessa maneira, obedecerás à razão, sem a exibir, e repousarás tranquilo aos cuidados dela. Está lá em Meditações 5:9, Marco Aurélio. Os nossos autores vão dizer o seguinte: quanto mais ocupados ficamos, quanto mais trabalhamos e aprendemos e lemos, maior a chance de ficarmos à deriva. Entramos num ritmo, estamos ganhando dinheiro, sendo criativos, nos sentindo estimulados e atarefados. Parece que tudo vai bem, contudo, nos afastamos cada vez mais da filosofia. Essa negligência acabará acarretando um problema. O estresse se acumula e nossa mente fica confusa. Esquecemos o que é importante e isso nos causa um mal. Quando algo desse tipo acontece, é importante pisarmos no freio, pormos de lado todo o ímpeto e o momento. Retornemos ao modus operandi e às práticas que sabemos estarem enraizados na clareza, no bom julgamento e nos bons princípios e na boa saúde. O estoicismo foi concebido para ser um remédio para a alma. Ele nos livra das vulnerabilidades da vida moderna. Ele nos restaura com o vigor de que precisamos para prosperar na vida. Entre em contato com essa filosofia hoje e deixa curá-lo. Deixa eu acender aqui minha luz. Ficou nublado. Ok. Então, nós temos filosofia como um remédio para a alma.
Atualmente, o remédio para a alma que temos é a psicologia, de maneira mais talvez aceita ou mais difundida ou cientificamente validada. Então, nós temos a ciência do comportamento, que é a psicologia, e ela vai ser este remédio para a alma. Nós temos, talvez, de uma maneira não tão entendida assim, mas uma prática teológica, uma prática religiosa, que também pode servir como cura para a alma, por mais que não tenha esse objetivo final. O objetivo final da prática religiosa é a espiritualidade, né? Essa dimensão espiritual. E nós temos, portanto, um esquecimento da filosofia como este remédio para a alma. Nós temos um esquecimento da filosofia como um mecanismo de cura para a alma. Nós temos este esquecimento, infelizmente. E a filosofia é um instrumento valiosíssimo, importantíssimo para a cura de nossas almas. Então, esse texto final desse primeiro ciclo de 12 que iremos enfrentar reitera essa função primordial do estoicismo, não ser um fardo acadêmico. Aqui, lembra, nós não estamos estudando todo o arquiteto, toda a arquitetura teórica do estoicismo. Nós não estamos fazendo isso. A nossa proposta não é estudar toda a arquitetura teórica do estoicismo. Nós estamos aqui trabalhando as questões práticas. São reflexões práticas. Nós estamos desenvolvendo uma cura para as nossas dores da existência. Já falamos sobre objetivos, sobre foco, sobre vícios, sobre relacionamentos, sobre medos. Já falamos sobre tudo isso nesse primeiro ciclo de 31 dias. Então, Marco Aurélio nos adverte: a gente não deve tratar a filosofia como um capataz, que eu vou lá e chibata, 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 ou como um professor severo. Eu vou chegar aqui perto da filosofia, cara, mas isso aqui é muito chato, isso aqui é uma coisa maçante, que não é divertida, que não vai me ensinar nada, mas é aquele professor carrasco, igual aquele que eu tinha lá no ensino médio, ou igual aquele que eu tive que lidar na faculdade, que eu temo, tenho medo. E a filosofia não é isto. De fato, a filosofia não é isto. Reassista ou assista às 30 meditações, que são meditações filosóficas. São conversas filosóficas que estamos tendo aqui. Estamos aplicando e vivendo filosofia. Então a filosofia ela deve ser buscada como um paciente busca um colírio para olhos inflamados ou um unguento para queimaduras. É isso. Às vezes minha vista está cansada, eu vou lá e pingo uma gotinha de colírio aqui e já alivia. E eu já consigo ver melhor, enxergar melhor. E é dessa forma, portanto, que devemos nos relacionarmos com a filosofia. É uma submissão tranquila. Ao encarar a filosofia como remédio, obedecer à razão deixa de ser um esforço de performance, uma masturbação intelectual, e torna-se um repouso tranquilo e restaurador. Só que parece que quanto mais
estamos ocupados, quanto mais produtivos, ganhando dinheiro. É nesse momento que a gente corre o risco de ficar à deriva e negligenciar a filosofia. Claro, a filosofia é, ao que parece para alguns, inútil. O estereótipo do filósofo é o do atropos, do estranho, do esquisito. Filosofia serve para quê? Para que serve a filosofia? Para nada, uns vão dizer. Mas você tem percebido, eu espero, do fundo do meu coração, seja nesta unidade aqui, seja na unidade de ontem, de Triotonte, ou nos 30 episódios em que conversamos aqui, que a filosofia é prática. Então, talvez você tenha assistido 5 reflexões no começo do mês, se esqueceu, e agora, sei lá por que cargas d'água, o destino mandou uma notificação para você e você assistiu. Tenha cuidado com essa negligência. Lembra? O ser humano é um ser esquecente. É um ser que esquece. Ele precisa o tempo todo relembrar das coisas que são mais importantes. Se você quiser uma cura, um remédio para a tua alma, continue nos acompanhando. Pise no freio. O estoicismo é uma das medicinas da alma. Eu acredito muito nisso. Tem a possibilidade de nos livrar de muitas vulnerabilidades e de restaurar o nosso vigor. Esse capítulo aqui toca no coração de como a filosofia era vista no período helenístico, ou seja, não como teoria, como é vista contemporaneamente, mas como terapia, como cura para a alma. Eu tenho um livrinho bem aqui, do Pierre Hadot. O que é filosofia antiga? E é uma demonstração de que a filosofia é um modo de viver. E, portanto, um modo de viver que aponta para uma vida feliz, que aponta para a felicidade, que aponta para a tranquilidade da alma. Aqui também tem um livrinho chamado Saber dos Antigos, do Giovanni Reale, outro estudioso da filosofia antiga, em que ele aponta terapias, remédios da filosofia clássica para os males da contemporaneidade. São todos livros que iremos trabalhar aqui no controle estoico. Mas por ora, compreenda que a medicina anime, a medicina da alma, está disponível aqui. Essa ideia, só para a gente contextualizar, não é exclusiva dos estoicos, né? Foi aperfeiçoada pelos estoicos e pelos epicuristas. Cícero, por exemplo,
define a filosofia explicitamente como medicina anime. Ele vai argumentar que, assim como existe a medicina para o corpo, deve haver uma para a alma, pois a alma adoece de paixões. Lembra que já falamos sobre paixões? Paixões, em filosofia clássica, significa emoções para a modernidade. Então, a disciplina que promove a cura para a alma é a medicina anime, a filosofia. Epiteto dizia o seguinte: a escola do filósofo é um consultório médico. Vocês não devem sair dela sentindo prazer, mas dor, pois a cura das paixões é dolorosa. Cura das paixões é dolorosa. Então, este texto fecha o tema do nosso primeiro ciclo, do dia 1 ao dia 31. Se você está começando em janeiro, fecha o ciclo de janeiro. Clareza. Começamos esse primeiro ciclo aprendendo o que controlamos. Lembra? Dicotomia do controle. E terminamos aprendendo como aplicar esse conhecimento. Ou seja, não como um dogma rígido, mas como um bálsamo que aplicamos diariamente para manter a mente sã nesse mundo louco em que vivemos. Então, espero que você tenha curtido esse primeiro mês, esse primeiro de 12 ciclos. Especialmente, espero que você tenha curtido esse dia 31 de 365. Se você quiser continuar recebendo as nossas reflexões amanhã e você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, mas ainda não ativou os sininhos, o sininho, as notificações, ative para você receber todos os dias as notificações. Se você tiver qualquer dúvida, sugestão, é só deixar aqui no espaço dos comentários que eu terei o prazer inenarrável de conversar com você. E, portanto, nos veremos amanhã, neste mesmo canal e neste mesmo horário, e vamos iniciar o nosso segundo ciclo, dia 32. Nós vamos trabalhar as paixões e emoções. E será um ciclo interessantíssimo. Beijinhos e até amanhã.